Muito boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Vamos para o Provérbios capítulo 12. Hoje no capítulo 12, a gente vai ver aqui, se você for ler ele na íntegra, ele começa já com uma afirmação impactante para as nossas vidas. No verso 1, ele nos diz assim: o que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto, ou, em outras versões, é um estúpido. No contexto aqui, a gente entende que o Espírito Santo, ele não apenas nos concede dons sobrenaturais, mas também ele molda o nosso caráter por meio da correção, por meio da disciplina e por meio do ensino. Amar a correção, amar a disciplina, amar o ensino, a sabedoria, é um sinal de humildade espiritual. É um sinal da nossa humildade. E isso é uma qualidade que abre espaço para a manifestação do Espírito de Deus nas nossas vidas. E a gente vai vendo isso no nosso caráter, no nosso tratar com as pessoas, com a família, no nosso modo de viver, nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Ele vai tendo espaço para se manifestar dessa forma, além das outras formas sobrenaturais, com dons de línguas e dons de curar, etc. E isso também, no verso 2, vai trazer a questão da conduta justa que nós temos como um testemunho. Quando vivemos no Espírito e buscamos a sabedoria, aqui como a gente está aprendendo em Provérbios, a buscar diligentemente a sabedoria, como um ouro, quando a gente começa a buscar isso, e a gente começa a ter uma conduta justa, isso vira um bom testemunho. E isso vira um testemunho muito grande. E no verso 2, ele vai dizer assim, que o homem de bem alcançará o favor do Senhor. O nosso testemunho, a nossa transformação através do Espírito Santo, faz com que a gente alcance o favor do Senhor nas nossas vidas. Mas o homem de perversas imaginações ou de intenções perversas, ele condenará. O Provérbios 12 continua fazendo esse contraste entre o justo e o injusto. E aqui, nesse verso 2, enfatiza, podemos por assim dizer, o testemunho pessoal como uma evidência da obra do Espírito. O homem de bem alcança o favor do Senhor. O versículo, ele também lembra que a vida íntegra, fundamentada na palavra, atrai o favor de Deus. O verdadeiro avivamento, ele se sustenta nessa santidade. Não apenas em manifestações espirituais, mas num povo santo, num povo resguardado, num povo que é íntegro nas suas decisões, na busca pela presença e na palavra do Senhor. Um povo que é íntegro naquilo que agrada ao Senhor, naquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Isso é um verdadeiro avivamento. Não é somente as manifestações espirituais que ocorrem. E mais uma vez, no verso 18, a gente vai ver aqui que o Provérbios de Salomão, no capítulo 12, ele enfatiza novamente o poder das palavras. Diz assim, verso 18 do capítulo 12: há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. O mover do Espírito, muitas vezes a gente fala em línguas, em outras línguas, em línguas estranhas, também profetizamos, né? Mas aqui, nesse Provérbios, ele nos lembra da importância das palavras no nosso cotidiano. Se elas são a ponto de ser tão sábias que produz saúde, traz paz, traz tranquilidade, um conforto, um consolo. E se necessário, uma reflexão, uma advertência para quem está nos ouvindo. As nossas palavras têm causado isso, e isso causa uma mudança naquele que está próximo de nós. Que a gente busque isso. Provérbios 10, se eu não me engano, que a gente já viu aqui, ele falou sobre isso. Provérbios 10, 11 falou que a boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. As nossas palavras são um manancial de vida.
trazem um consolo para as situações difíceis das pessoas ao nosso redor. A língua controlada pelo Espírito traz cura e edificação. O fruto do Espírito, como descrito já e mencionado aqui em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, ele inclui domínio próprio. E isso se manifesta no modo como falamos com os outros. Temos domínio próprio nesse sentido? E a gente tem que fazer uma autoavaliação de como a gente tem usado as palavras. O verso 24 diz: a mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributários. Ou numa outra versão que achei bem interessante aqui, diz que os preguiçosos acabarão escravizados. Provérbios 12, 24 fala isso, que a diligência abençoada por Deus. Ser diligente, buscar, ser excelente naquilo que faz, buscar ser justo naquilo que faz, não ser preguiçoso, mas buscar o pão de cada dia, buscar o recurso de cada dia, não ser preguiçoso, esperar as coisas caírem do céu. A vida cheia do Espírito, ela não é passiva, ela é ativa. Pentecostais são chamados à ação, o cristão, ele é chamado à ação, a trabalhar, a servir e contribuir para o reino com diligência. Mas a vida natural, o trabalhar, o tratar com a família, com os vizinhos, ao redor nosso, os nossos negócios, nós somos chamados também a trabalhar diligentemente, a se esforçar, não esperar as coisas acontecer, mas trabalhar, mas servir, contribuir com diligência no meio da nossa sociedade. A gente também é inserido numa sociedade hoje, e a gente não pensa só em coisas espirituais, isso são importantes, mas elas devem se refletir nas coisas também naturais da nossa vida. O Espírito, ela nos impulsiona à excelência, ao esforço e à fidelidade do cotidiano com as pessoas. E no verso 3 aqui, o homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. Olha como começa lá de baixo, lá na raiz. É o princípio, com um temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E isso vai fazendo com que ele permaneça, com que nós permanecemos, sejamos abençoados, guardados por Deus e permanecemos até que ele venha e recebemos a nossa esperança, a nossa promessa, que é a vida eterna. Esta raiz firme representa a estabilidade espiritual do cristão, a nossa estabilidade espiritual. Ter uma raiz firme, fixada na palavra, nas promessas de Deus. Nós, sendo cheios do Espírito, pois Ele habita em nós. Ser cheio do Espírito, ter raízes profundas na palavra de Deus, em oração e na comunhão com o corpo de Cristo, são coisas necessárias para nós hoje em dia. E se estamos buscando a verdadeira sabedoria, a sabedoria de Deus, pois Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade, é necessário que a gente busque fazer com que as nossas raízes sejam profundas na palavra de Deus, em oração e na comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja. Assim como a árvore é cheia de seiva e produz bons frutos, aquele que permanece então no Espírito produz frutos que glorificam ao Pai. Está em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, já mencionado aí outros dias, que a gente está fazendo essa reflexão no livro de Provérbios. E para concluir, meus irmãos, Provérbios 12, ele está nos convidando a viver então com sabedoria, integridade e diligência. O livro de Provérbios nos convida a isso. A cada capítulo que a gente vai lendo e meditando, isso fica muito claro, que é um convite a viver a sabedoria de Deus, a integridade de Deus nas nossas vidas e diligência. Valores que o Espírito Santo deseja e anseia cultivar em nós. Uma vida cheia do Espírito não é apenas marcada pelos dons, mas por um caráter transformado por Deus. A nossa vida não termina somente com o renovo, o fogo no altar, num culto, mas ela é manifestada também nas nossas escolhas diárias,
na boca que edifica, com palavras edificantes, um coração justo e na vida que glorifica a Deus em tudo. Amém, meus irmãos? Boa noite, que Deus abençoe e guarde vocês, você e sua família. Forte abraço.